você escolheu essa profissão? Pelo fato de estar indo em busca de uma nova pesquisa, né? Ou seja, indo em busca de perspectiva de vidas, aonde eu estava em um processo de mudanças, né, de pensamentos, que eu atuava na área de exatas, engenharia eletrônica, e resolvi ir para uma outra área. Eu sempre gostei de matemática, né? Porque a minha matéria é matemática. Especificamente, professor foi quando eu estava na faculdade que eu defini que eu queria ser professor. Ser professor é um dom, né? É uma vocação, é algo inexplicável. Eu venho de família de professores, então ser professora para mim foi só seguir meu coração e constatar realmente que o que eu faço é o que de melhor eu sei fazer. Eu escolhi essa profissão porque eu acredito na educação. A educação, no caso, ela transforma. Ela transforma, no caso, o cidadão. Nós temos que primeiro nos transformar para transformar o mundo. Não sei porquê, mas eu sempre quis ser professor. E não sou professor há mais tempo porque meu pai não queria que eu fosse professor. Por que você escolheu essa profissão? Na verdade, eu fiz formação de professores no ensino médio. Aí depois fui para a faculdade, fui fazer nutrição. Por ter formação de professores, eles precisavam de alguém que tivesse essa formação para trabalhar na monitoria do laboratório. Aí como eu tinha, eu fiquei trabalhando no laboratório, dando aula na faculdade para as escolas de aplicação de lá. Depois eu fui fazer formação docente e aí eu fui especializar em biologia. No momento da escolha da faculdade a fazer, né, eu praticava esporte e eu fiquei na dúvida entre educação física, economia, fisioterapia, direito, até que eu escolhi a educação física, foi meio que aconteceu. A princípio não foi um caso pensado, mas à medida que eu fui me aprofundando e tendo a experiência de estar dentro da escola, junto com os alunos, tá? Que eu comecei dando aula para criança pequena, do pré até o 5º ano de idade. Eu me apaixonei e aí eu saí da área do bacharel, que era academia, e me aprofundei mais na área da educação. Desde criança, segundo a minha mãe, ela dizia que eu iria ser professora. Aí meu avô me incentivou muito, comprou até um sininho para mim, que era para eu chamar meus alunos. E aí ficou, entendeu? No meu coração, esse desejo. Apesar de eu ser muito tímida, foi uma superação para mim. Primeiro, eu acho que ser professor é uma dádiva, né? Uma dádiva. E eu acho que eu vou até mais profundo. Uma vocação. Eu escolhi essa profissão porque eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu gosto de ouvir pessoas. Eu gosto de ver perspectivas diferentes. Eu gosto de aprender coisas e todos os dias é uma oportunidade que a gente tem de aprender. Então eu acho que por essa minha vontade de aprender, eu quis lecionar para poder aprender cada vez mais com aqueles que me cercam. Para você, qual é a melhor parte de ser um professor? É saber que eu estou contribuindo para que outros, né, tenham condições favoráveis para ir em busca de seus sonhos também. A melhor parte de ser professor é poder estar ajudando meus alunos a aprender. Não sei, eu conseguir fazer com que o aluno passar alguma coisa que eu sei para o aluno, independente se for da matéria ou não. São os resultados emocionais, que são a satisfação do aluno, a alegria, ver o aprendizado, o aluno que ele passa na universidade, ele passa em concurso público, o aluno que consegue depois continuar seus planos trabalhando e durante todo o percurso, né, o crescimento dele enquanto profissional, que eu vou ver daqui para frente, constrói uma grande emoção dentro de mim. É saber que eu estou contribuindo para melhorar um pouquinho a sociedade. Tentar ensinar, tentar passar um pouco de conhecimento para as pessoas. Eu gosto. Exatamente isso, ver o brilho no olho das crianças, né, nos olhos das crianças, dos alunos ali, que veem em você, né, um alvo ali a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado, alguém ali diferente ali, poxa,
Eu lembro de um aluno também que falou assim: poxa, João, eu fiz educação física por sua causa, que eu gostava muito das suas aulas, eu achava muito bacana. Então isso é muito legal. Esse contato, né? Essa troca que a gente tem um com o outro, esse poder amar e também se deixar ser amado. Eu acho que esse é o principal, gente, esse calor humano. A melhor parte é que a gente deixa um legado para toda uma vida. E esse legado é muito gratificante. A gente é reconhecida por eles. Às vezes eles não demonstram muito, mas nos carregam no coração, na memória, entendeu? Para o resto da vida. Então a gente fica, entendeu? Na história de cada um. Nesses anos que você foi professor, teve a história de algum aluno te emocionar? Sim, vários. Eu tive um aluno chamado Leonardo da Conceição, que ele era um desafio para os professores. Ninguém queria dar aula para ele porque ele sofria de quase uma esquizofrenia, era muito nervoso. E eu fiquei com ele durante 3 anos e ele se adaptou muito a mim. Eu consegui fazer com que ele ficasse bem, entendeu? E isso foi uma experiência única para mim. Não esqueço dele jamais. Uma aluna, Julie, né, de tanto incentivo que eu dei para fazer letras, que ela amava fazer os exercícios de língua portuguesa, as provas, e ela conseguiu passar para a UERJ em 3º lugar. E no meio da graduação dela, ela foi fazer um intercâmbio em Paris, né, e hoje ela se encontra na França, terminando a graduação dela. Dentre outros também, cito o Fabinho, um aluno inesquecível, foi fazer arquitetura, participou da construção do Museu do Amanhã, do Projeto Marielle, dentre outros, né, alunos que passaram no vestibular para medicina, alunos já formados, advogados. Então, esse feedback eu considero muito importante e são muito inesquecíveis na minha vida profissional. A grande maioria, porque eles são muito inteligentes, né? E eles, na realidade, eu brigo com eles porque eles se depreciam. Ah, sim, várias vezes. É muito bacana quando algum aluno vem até você e fala assim: poxa, professor, muito obrigado. Você me ajudou, eu não tinha coragem de fazer aquele movimento e consegui fazer. Poxa, obrigado. Alunos que conseguiram passar em faculdade, concursos, isso é muito bacana. Porque muitas histórias emocionam a gente ao longo da nossa profissão. Porque a gente se depara com muitos sonhos, muitas pessoas amorosas também, e muitas coisas marcaram a minha vida profissional, com certeza. Tem um caso de um aluno da EJA que ele era uma pessoa muito feliz, muito extrovertido, muito aplicado, e numa semana ele estava estudando comigo e na outra semana ele parece que ele, né, infartou, e na outra semana ele já não estava mais. Isso para mim foi um baque muito grande. Você gostava de estudar quando era jovem? Sim. Adorava, amava estudar, amava. Gostar de estudar? Não. Eu gostava de ciências. Não tanto quanto eu deveria estudar. Muito. Eu era bastante dedicada. Eu era chatinha, tinha dificuldades. Confesso que eu tive muitas dificuldades, que eu tive que superar muitas coisas, né, ao longo do meu aprendizado, né? Mas eu buscava, eu tentava correr atrás, na medida do possível. Muito, muito. Minha mãe não teve trabalho comigo. Eu chegava em casa, a primeira coisa que fazia era pegar as tarefas de casa, os trabalhos, eu mesma. Gostava. Para falar assim, sinceramente, gostava de estudar a matéria, né, que hoje eu leciono, matemática. Dependendo de outra matéria, eu não gostava tanto assim, não. Mas tinha que estudar, então eu estudava, né, gente? As matérias que eu mais gostava, língua portuguesa, produção de texto, literatura e artes. O que você diria para seu eu mais jovem? Bom, eu mais jovem. É uma pergunta audaciosa porque quando você é jovem passa 1000 coisas na sua cabeça. E quando você o torna um pouco mais maduro, você pensa em querer retornar para dizer assim: eu gostaria de fazer aquilo que eu estou fazendo hoje, né? Digamos, ser professor de história muito antes. Mas eu acho que o período que eu passei serviu para que eu criasse um laboratório, né? Onde eu tenho, então, tive a possibilidade de vir fazer a faculdade de História com muito mais consciência. Eu mais jovem, eu perdi muito tempo. Isso porque o jovem, ele tem a capacidade de aprender fácil, de assimilar as coisas, só não tem a chamada maturidade. Essa que a gente adquire com a idade, né?
Não, a grosso modo não é um parâmetro, mas acontece muito. Então eu deixei passar muita coisa, por falta dessa tal maturidade, desse olhar, essa visão de mundo que eu não tive, entendeu? Vá ser professora, faça diferença no mundo, conquiste seus alunos e deixe o melhor de si, para que depois você colha esses frutos. Continua no caminho que você vai ter um futuro brilhante. Eu deveria ser professor mesmo contra a vontade do meu pai. Não desista dos seus sonhos. Eu diria para viver bastante, viver com alegria, aproveitar os momentos que a gente tem porque passam rápido demais. Quer deixar algum recado para os mais jovens que estão assistindo? Sim. Valorizem os seus professores, valorizem a educação. Vocês que são da escola pública, sobretudo, valorizem a escola de vocês, respeitem os pais de vocês. E com isso a gente conquista muitas coisas. E tenham sonhos, porque os sonhos é que movem a nossa vida. Estude, porque estudar é o processo de evolução. Sem estudo, não tem descoberta. Se não tem descoberta, a gente fica perdido. O recado é esse mesmo. Sonhem, estudem, corram atrás. No final tudo dá certo, mas com estudo. Pessoal, com educação tá bem complicado. Sem educação é pior ainda. E aproveita agora que vocês têm mais vivacidade, têm mais saúde. Aproveitem agora, porque depois, quando vocês chegam lá nos 30, 40, às vezes com filho, família complicada, é muito mais difícil. O corpo não aguenta tanto. Então aproveita agora, deixa de sair, deixa de curtir. E aproveita o momento agora, porque depois vai ficar um pouquinho mais complicado vocês correrem atrás. Mas sempre dá tempo, até com 60, 70 anos. Mas fica um pouquinho mais complicado. Sim, digo para vocês não desistirem dos sonhos de vocês. Vocês são capazes, persistência, resiliência, que vocês vão alcançar o sucesso. Ouçam mais uns aos outros, para que eles vivam mais. Porque a vida ela é cheia de belezas. E às vezes a gente deixa as belezas passar por conta de coisas que a gente fica muito voltado, né? Hoje em dia a gente se volta muito nosso olhar para a tecnologia, a gente deixa de estar com o outro para ter esse contato à distância, e essa distância não é bom. A distância nunca traz coisas boas pra gente. Então vamos viver mais, vamos ver o que é bonito da vida. O que é bonito da vida também envolve esse relacionamento, estar mais próximo do outro. Sim, eu gostaria de deixar, como eu dou bastante conselho, em conversa informal, né? Eu digo, olha, vocês, maturidade ainda não tem como adulto, mas começa a olhar com mais cuidado a vida, não deixar o tempo passar, coisas promíscuas, entendeu? Por coisas que não vão colaborar por um futuro promissor, né? Tentar ser feliz, não ultrapassar as fases da vida e toda oportunidade que vier para crescer, abraçar essa causa. Busque o conhecimento, busque a leitura, busque fazer algo que sirva à humanidade, a um coletivo humano, e não apenas por vontade própria, pelo individual, trabalhar o individualismo. Temos que entender que o homem não veio para viver sozinho, e ele tem que viver em coletividade. E a coletividade é a essência da vida.